Nesse vídeo, nós vamos te mostrar algumas reformas emancipacionistas e nacionalistas que ocorreram durante o período colonial. No século XVIII, a gente podemos observar algumas das várias revoltas que foram fruto dos interesses diversos que tinham entre os portugueses e os colonos. Nenhum desses conflitos foi motivado por alguma ruptura radical com uma ordem vigente, mas apenas por uma simples reforma que se adequasse ao interesse de ambos. Usualmente, alguns livros de história costumam se referir a essas revoltas sendo de um caráter nativista. A revolta de Beckman ficou marcada na história brasileira como uma revolta que aconteceu no Maranhão e no estado do Grão-Pará. Ela aconteceu no ano de 1684 e estendeu-se até o ano seguinte, quando foi contida pelas forças militares enviadas por Portugal. A revolta de Beckman aconteceu pela insatisfação da população de São Luís, no Maranhão, que eles estavam insatisfeitos com o monopólio exercido pela Companhia do Comércio do Maranhão e também com as ações dos jesuítas que estavam escravizando os indígenas. O Maranhão vivia um contexto muito conturbado no final do século XVII, que foi fruto da insatisfação dos moradores de São Luís com as medidas tomadas pela coroa. Por meio da Companhia do Comércio do Maranhão, na questão do monopólio comercial e das remessas que vinham de escravos africanos, eles tinham uma insatisfação local também com a ação dos jesuítas, porque os jesuítas estavam com um controle exacerbado das populações indígenas. O descontentamento contra os jesuítas, eles foram causados porque houve uma criação de lei que todas as terras do indígena seriam destinadas para os jesuítas. No Maranhão foi decretada uma lei no dia 1º de abril de 1680 que proibia a escravização dos indígenas no estado. Essa lei foi muito rejeitada pelos jesuítas, que estavam escravizando e aprisionando os indígenas. Aí aconteceu que todos esses fatores foram criados no São Luís os homens bons, que lutavam contra o domínio local. Nesse grupo fazia parte Manuel Beckman e Thomas Beckman, dois portugueses que ficaram conhecidos pelo envolvimento com a revolta e por darem nome ao movimento inteiro. A Guerra dos Emboabas aconteceu entre 1707 e 1709. De um lado, os bandeirantes, que foram os responsáveis pela descoberta das jazidas de ouro na região, que hoje pertence a Minas Gerais. Do outro lado, tinha a coroa portuguesa, que via ali uma oportunidade de salvar Portugal. Emboabas era o apelido que os paulistas deram aos lusitanos, que buscavam o ouro da região. Eles organizaram várias expedições que acabavam em confrontos. Entre os maiores embates, o Capão Redondo foi o responsável pela morte de mais de 300 paulistas. Em 1709, a coroa portuguesa determinou a separação das capitanias de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Com o fim da guerra e a derrota dos paulistas, os bandeirantes foram até Mato Grosso e Goiás em busca de novas jazidas de ouro. A Guerra dos Emboabas foi uma disputa entre bandeirantes e lusitanos pela exploração das jazidas de ouro de Minas Gerais. Depois de conflitos e muitas mortes, os paulistas saíram derrotados e foram em busca de novas minas, as encontrando na área centro-oeste do país. Então, a Guerra dos Mascates foi um período muito importante para a história do Brasil e a guerra aconteceu entre 1710 e 1711 e é considerado um movimento nativista porque é o conflito entre os nativos da terra e as pessoas do reino. Essa guerra começou com os olidenses invadindo a cidade de Recife e aí os recifenses conseguiram retornar ao controle da cidade com ação militar apoiada por as autoridades de outras capitanias. E aí a guerra só vai ter que ser interrompida quando a coroa portuguesa nomeou um novo governante para encerrar o conflito. E aí os senhores de engenho de Olinda pegaram empréstimos com os comerciantes portugueses de Recife, os mascates, para saldar essas dívidas. E aí, como os juros eram altíssimos, houveram muitas dívidas dos olidenses. E aí, mesmo eles dependendo dos mascates, os olidenses não aceitaram a emancipação de Recife, que era subordinada a Olinda até então, porque essa independência da cidade colocava os comerciantes no mesmo patamar político. A Inconfidência Mineira foi um movimento separatista que aconteceu em Minas Gerais, no Brasil, e foi liderado por um grupo de intelectuais representantes da elite local. A gente tem como exemplo o Tiradentes, Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa,
E o objetivo principal da Inconfidência Mineira era libertar a região do domínio colonial português e estabelecer um novo governo independente. E aí, os inconfidentes buscavam a igualdade de direitos, o fim dos privilégios, a redução de impostos da coroa, né? E aí o movimento foi influenciado pelas ideias iluministas que pregavam a liberdade, igualdade e fraternidade. Os inconfidentes acreditavam que a independência traria progresso e desenvolvimento para aquela região. Porém, o plano da Inconfidência Mineira foi descoberto pelas autoridades coloniais portuguesas e o movimento e os líderes do movimento foram presos. Alguns foram condenados à morte, por exemplo, Tiradentes, que se tornou um símbolo da luta pela independência e é considerado um dos heróis nacionais do Brasil. Embora a Inconfidência Mineira tenha falhado com seu objetivo imediato de conquistar a independência, o movimento foi muito importante para o despertar da consciência política e o questionamento do domínio colonial. Ele contribuiu para a formação da identidade nacional brasileira e influenciou muitos movimentos depois que aconteceram, de independência do Brasil. E a Inconfidência Mineira é considerada um marco na luta pela liberdade e pelos direitos individuais do Brasil. E ela é lembrada até hoje como um símbolo de resistência e busca pela independência. E a gente, inclusive, tem o feriado de Tiradentes. A Conjuração Carioca ocorreu em 1794 e foi um movimento de caráter conspiratório que aconteceu no Rio de Janeiro durante o período colonial e foi liberado por um grupo de intelectuais militares de baixa patente, principalmente como os alfaiates, como Joaquim Silvério dos Reis e José Joaquim da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes. O objetivo da conjuração era conquistar a independência do Brasil e estabelecer um governo republicano. Os conspiradores eram influenciados pelas ideias iluministas, que pregavam a liberdade e a igualdade entre os homens. Porém, a conspiração foi descoberta pelas autoridades coloniais portuguesas e os líderes foram presos e julgados. Tiradentes foi condenado à morte e enforcado em 1792. Apesar de ter falhado em seus objetivos imediatos, a Conjuração Carioca foi um episódio muito importante na luta da independência do Brasil. Ela mostrou a insatisfação e o desejo da autonomia da população brasileira em relação ao domínio do colonial português. A figura de Tiradentes se tornou um símbolo de luta e resistência na história do país. A Conjuração Baiana ocorreu em 1798 e foi um movimento revolucionário na Bahia durante o período colonial. Foi liderada por um grupo de intelectuais e comerciantes como João de Deus do Nascimento e Lucas Dantas. O objetivo da conjuração era conquistar a independência da Bahia e instaurar uma república democrática e igualitária. Os conspiradores eram influenciados pelas ideias iluministas e pelos eventos da Revolução Francesa. A Guerra dos Emboabas aconteceu entre 1707 e 1709. De um lado, os bandeirantes, que foram os responsáveis pela descoberta das jazidas de ouro na região, que hoje pertence a Minas Gerais. De outro lado, tinha a coroa portuguesa, que via ali uma oportunidade de salvar Portugal. Emboabas era o apelido que os paulistas deram aos lusitanos, que buscavam o ouro da região. Eles organizaram várias expedições que acabavam em confrontos. Entre os maiores embates, o Capão Redondo foi o responsável pela morte de mais de 300 paulistas. Outra revolução muito importante foi a Revolução Pernambucana, que ocorreu em 1817 e foi um movimento revolucionário na província de Pernambuco, durante o período colonial. Foi liderada por um grupo de intelectuais, comerciantes e membros da elite local, como Domingos José de Martins e Frei Caneca. Essa revolução tinha o objetivo de conquistar a independência